Coletivo de Sagitário, muito bem-vindos a mais uma leitura quinzenal. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. E nós vamos olhar para algumas áreas da vida hoje. Se você é novo nesse canal, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações para ser informado sempre que um novo vídeo é lançado. E também que curta, que comente e compartilhe. Assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância, pode distribuir para mais e mais pessoas, além de me ajudar muito aqui. Meu telefone está na descrição do vídeo, também faço leituras particulares, trabalho com constelação há mais de 18 anos, além de neurociência. Bom, no fundo do deck a gente tem a Rainha de Copas, é uma carta muito interessante. Nós já vamos falar sobre ela e vamos fazer a leitura astrológica. Bom, saiu a energia dos próprios sagitarianos, energia de Sagitário para o signo de Sagitário. Qual é o aprendizado de Sagitário? Sagitário é uma energia de espiritualidade, de estudos, de viagens. Fala aqui de um inconsciente muito profundo. Urano é a energia do fundo do poço temporal. Então tem uma dor lá escondida, muito bem escondida, ou seja, de difícil acesso. Na casa 8, que é uma casa de transformação, fechamento de ciclo, uma casa que fala de heranças, de sexo, de magia também. Clarificando, por favor, os dados astrológicos para o signo, chegou minha ajudante, para o signo de Sagitário. Clarificando, por favor, os dados astrológicos. Para quem tem Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter para o signo de Sagitário, estamos falando de emoções, de dores, traumas internos, talvez ligados à mãe. Verificando os dados astrológicos, pede, mostra, indica uma direção para novos caminhos, ou seja, uma casa de transformação. No fundo do deck, a gente tem... O fundo do deck é sempre o resumo da leitura. No resumo da leitura, a gente tem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela é Helena. Helena é a mulher que causou a guerra em Troia, né? Porque ela era esposa de Menelau em Esparta. E Paris, que era o príncipe de Troia, se apaixonou por Helena, sequestrou Helena, levou Helena para o país vizinho e é uma guerra que durou 10 anos, matou muitas e muitas pessoas. Porém, o que o mito de Helena nos mostra? Uma mulher muito bonita e por conta dela se faz uma guerra muito grande. Na verdade, Paris, segundo a mitologia, ele não se apaixonou por Helena e nem Helena por ele. Afinal de contas, durante a guerra, Helena se relacionou com todas as pessoas que apareciam ali. Sejam eles atenienses, espartanos, troianos, enfim. Porque ela não estava apaixonada por Paris. Todo mundo que olhava para Helena se apaixonava por ela. Mas, na verdade, o que esse mito quer nos dizer que Helena representava um espelho. Na verdade, as pessoas estavam se apaixonando por elas mesmas. Então, quando Paris sequestra Helena, rouba Helena de Menelau e leva até Troia, e se faz uma guerra em função disso, ela estava apaixonada por ele mesmo, pelas suas forças, pelo seu brio, pelo seu poder. O que a carta quer dizer? Se você tirou essa carta, pode ser que você tenha o seu feminino ferido, ou você precisa reconhecer as suas forças, o seu brio, a sua energia, o seu poder de ação. Então,
A carta resume a leitura. Nós vamos olhar para as outras cartas. Se for necessário, a gente volta para clarificar o fundo do deck. Na casa 1, a gente tem o Rei de Ouros. Casa 1 a gente tem o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é o toque de Midas. Onde ele toca, vira ouro. Ele tem um poder com o dinheiro, uma força, uma energia com o dinheiro enorme. Enorme. Então você tem essa energia do dinheiro. A energia flui para você desde pequeno. Ah, mas meus pais não tinham dinheiro. Não, eu tô falando energeticamente. Você tem a abertura para isso. Ai, meu pai. A carta da Torre. A carta da Torre mostra um momento muito, muito, muito difícil. As emoções vão vir lá do fundo do mar. Então tem emoções que estão guardadas, que não estão claras. A torre, né? Aqui é dinheiro vindo de trabalho. Então é torre nessa área financeira. A torre foi construída sobre bases não muito sólidas. Os raios da verdade vão cair e vai quebrar tudo que for falso, para que você reconstrua. E quando sai assim, o mental totalmente nublado, confuso, e quando sai essa carta, claro que não é para todo mundo, né? Mas quando que sai uma leitura coletiva, se não fizer sentido, descarta para o universo. Se fizer sentido, pegue os alertas, se proteja. Vamos entender o que precisa ser feito para evitar essa torre. Então, às vezes, você construiu algo, uma relação, um trabalho, sobre bases que não estão muito sólidas e elas vão ruir. Então, elas precisam ser transformadas para não ser de uma forma tão abrupta e violenta e dolorosa como é a torre. Então, aqui haverá mudanças, será muito bom, a torre é muito boa, porque e é um arcano maior, é uma força que vem incontestável, a gente não consegue controlar, não consegue segurar e ela derruba tudo que é falso. Então, casa 3, que é a casa de comunicação, casa de perdas financeiras. Desculpa, casa de comunicação, uma carta de perdas financeiras. Tá saindo pela porta dos fundos do castelo aqui, deixando tudo que você construiu lá no passado, dentro do castelo, por alguma coisa, alguma traição, algum mal entendido, alguma energia que não, alguma coisa que não deu certo. Vamos clarificar os 5 de ouros, clarificando os 5 de ouros na casa da comunicação. Alguma comunicação aí que não ficou muito clara, que fez você perder, saindo pela porta dos fundos, escondido. Clarificando, por gentileza, os 5 de ouros. Alguma aliança. Clarificando os 5 de ouros, por favor. É uma coisa demorada. Senta porque é demorada. E tem a ver com justiça. Me deu um desconforto no peito, não sei explicar. Gente do céu, sagitariano, puxa vida. Casa de família. Pai, mãe, avós. A gente tem aqui uma briga mesmo. Estão segurando, o carneiro dourado, ou seja, a sua recompensa. Estão buscando, pegando a sua recompensa, o que é seu por direito. Casa da família, a gente pode estar falando de herança aqui. Vamos ver a casa 8, a casa 8 é de herança. A casa 8 é esta. Não, a casa 8 tá legal. Casa 5, que é a casa de irmãos, primos, relacionamentos passageiros, uma casa também que fala de talento. Você tá lá, ai, por favor, melancolia. Então, depois dessa torre, dessa quebrada nas pernas aqui, porque você tem o toque de Midas, e aí vem uma torre, porque se esse toque de Midas foi construído sobre uma base que não é sólida, ela vai ruir, né? Então, entra a justiça, tudo mais.
Clarificando o 5 de paus na casa da família. Pode ser uma empresa familiar. Pessoa perigosa. Os caminhos estão abertos, mas tem uma pessoa perigosa no seu caminho. Muito perigosa. E aí depois vem ali na casa de talentos tudo o arrependimento, a melancolia. Clarificando o 6 de copas, por favor, na casa 6, não, 5, que é a casa de talento. Talvez você tenha os seus dons não dá para roubar, mas assim, as informações, né, ligadas ao seu trabalho, roubadas aí, plagiadas. Clarificando o 6 de copas, por favor, na casa 5, que é a casa de talento, casa de irmãos, de primos, de relacionamentos passageiros. Clarificando. Navio fala de novos negócios, grinalda de novidades, negócios comerciais mesmo, financeiro. Então tem aqui uma melancolia, cuidado com o homem perigoso, tá? Casa 6, que é casa 6, que é casa de trabalho. Tem aí uma comemoração, depois as coisas voltam a dar certo. Ufa, uma comemoração aqui. Aqui a Afrodite está unindo novamente depois de uma traição, Eros e Psique. Então, ou seja, consertou as coisas. Casa 7, que é a casa de relacionamentos. Relacionamentos duradouros. A gente pode estar falando de casamento, pode estar falando de sociedade, amizades. Você saiu da caverna, saiu lá da zona de conforto, do conflito, mas você não consegue ir, você não consegue agir. Você fica querendo ir para a vida, mas ainda fica preso às pessoas ali. Isso aqui também fala de herança, essa carta aqui. Casa 8, a gente tem o 8 de paus. Casa 8 é uma casa de transformação, fechamento de ciclo, herança também. A casa, né, fala de herança, não a carta. Aqui é a carta que fala de herança. Então, o seu relacionamento pode estar de olho na sua herança. Nossa, me veio uma coisa muito clara aqui. Questões familiares. Decepção, pessoas perigosas. Saindo com a roupa do corpo, praticamente. Deixando todas as suas moedas lá atrás. Cuidado. Muito cuidado. Na casa 8, o 8 de paus. Então tem uma emoção ainda, né? O mar ainda tá turbulento. O seu barco já voltou para a água, já tá navegando, já tá com 8 ações. Os paus são ações. Já tem um começo de uma alegria, não tá tão terrível assim, ó. Já tá melhorando, né? Tá melhorando. O céu já tá mais límpido. É um fechamento de um ciclo aqui e vai ser doloroso. O que a gente pode evitar? Então, cuidado com pessoas, cuidado com traições. Eu vou tentar trazer um resumo desse, o que tá no bloqueio, o que a gente precisa tomar cuidado. Casa 9, casa da espiritualidade. A espiritualidade está traçando o seu destino. Essas são as moiras que traçam o nosso destino. Então, a roda da fortuna é um arcano maior que traz uma mudança, uma virada, tanto para o bom ou para o mau lado, para o mau sentido. Tava tudo bem, perde tudo, enfim, perdas ou ganhos. Mas é importante a gente saber que não é à toa. Ai, a roda virou por conta da roda da fortuna. Não. As moiras que traçam o nosso destino, conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas ações. E aí essa roda gira para um lado positivo ou negativo. Então, o que o sagitariano está traçando no seu destino para que essa roda vire para um bom ou um mau sentido, né? Esse nome Fortuna vem de um oráculo francês, a princípio, de uma moça que o sobrenome era Fortuna e que ela sempre se dava mal.
sempre estava perdendo, sempre era muito difícil a vida dela. Então a roda da fortuna sempre girava no sentido ruim. Clarificando a roda da fortuna, por favor, para o signo de Sagitário. De novo, ó, relacionamento, parcerias, herança, divisão de bens. Deixa eu usar o outro oráculo para clarificar. Clarificando a roda da fortuna para o signo de Sagitário, por favor, seja claro e específico. Já virou aqui? Você tem uma escalada, um projeto, mas algumas coisas vão ter que ficar para trás aí. Casa 10, casa de sucesso. Sucesso, carreira. Então, assim, na sua carreira, o que os arcanos recomendam aqui? Que você vá plantando devagarzinho. Esse daqui é um cavaleiro de ouros. Ele, para mim, é o verdadeiro herói da mitologia grega. Durante as guerras, ele que levava as colmeias, levava o dinheiro, levava as sementes, ele ia plantando, não deixou ninguém morrer de fome. Se não fosse ele, enquanto estavam lá se matando, o resto da população morria de fome, né? Porque não chegava comida, não chegava... E ele que ia levando a abelha, levando o dinheiro, levando as sementes, ele que manteve o povo vivo. Então parece um trabalho quieto, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que te salva. Casa 11, casa de novos projetos futuros. A gente tem a rainha de espadas. Toda carta de espadas é uma carta de corte, uma carta mental, e a gente tem a rainha de espadas na casa de aquário, que é a casa 11. É a Palas Atenas, a deusa da justiça. O pior já passou. Ela já está sentada, ela já está calma em seu trono. Ela ainda está com a espada em riste, mas ela já está com uma roupa azul, ela não está mais de armadura. Os picos nevados, que são os momentos frios, difíceis, já ficaram para trás. E ela já está derramando as águas nesse chão pedregoso para amolecer esse chão, para que receba as sementes, já está pensando num coletivo. Existe aqui um início de projetos futuros a partir de pensamentos claros, calmos, específicos. Não está mais em guerra, porque aqui vai ser pesado. E depois as coisas começam a melhorar. Clarificando a rainha de espadas, por favor. Carta do caixão novamente. Casa de Grinalda, novidades e fechamento de ciclo. Na casa de projetos futuros. Então, a gente tá falando de coisas novas. Amigo fiel. Agora, quando sai junto com a lua, aí ferrou. A lua com cachorro. Quando a lua tá junto com o cachorro, indica falso amigo. Mais um alerta. Lua com cachorro, falso amigo. Lua com caixão, herança. Aí vem a ajuda de familiares. Lua com grinalda, não tome decisões neste momento. Pode indicar infidelidade. Então tem tudo para dar certo em projetos futuros. Mas eu tomar cuidado. A leitura inteira sagitariana é de alerta. Puxa vida. Casa 12, casa de projetos futuros, caramba. 9 de espadas fala de culpa, medo proveniente de culpa, então gera uma paralisação. A gente tá falando aqui de uma carta que está na casa do inconsciente, então talvez haja aí alguma dívida, alguma questão de outras épocas com algum ancestral, que traz culpa, que te paralisa, e talvez por isso venha essa torre, essa roda fortuna, essas perdas, traições, mas pede urgentemente com o arcano da estrela
que você trabalhe o seu inconsciente. Aqui é Pandora, que está totalmente desprotegida, nua, a primeira mulher humana. Quando ela abre a caixa, ela libera todas as dores humanas e com isso a esperança. Mas para você encontrar a sua estrela, a sua esperança, você precisa limpar essas energias da frente, que são os medos, tristezas, dores humanas. E isso está no seu inconsciente. E é isso que está no seu inconsciente que está gerando toda essa dificuldade aqui e que precisa ser trabalhada. Então a leitura de hoje é um alerta, sagitariano, de trabalhar o seu feminino. Normalmente, quando o feminino está ferido, existe perdas financeiras, porque a mulher, o feminino, não a mulher, o feminino, seja homem ou mulher, é aquele que gera não só filhos, ideias, projetos, trabalhos. Então, se tem um feminino ferido ou um ancestral feminino ferido, tem dificuldade no financeiro. Se é um homem que aparece a rainha de copas, ele não reconhece o seu valor, a sua luz, o seu brilho, a sua força, a sua garra, o seu poder pessoal. Recados finais para o signo de Sagitário. Gente, se precisar de ajuda, por favor, olha, eu sou consteladora há mais de 18 anos. Ou uma leitura particular, porque aqui é coletiva, né? Para clarificar melhor também. Trabalho junto com a constelação, com atendimento à neurociência, para a gente já reorganizar o sistema nervoso. Clarificando, por favor. Clarificando não, perdão. Recado final. Recados finais para o signo de Sagitário. Pede que você tome o seu equilíbrio, né? Volte para o seu eixo, para o seu centro, para o seu equilíbrio. Vem a carta da libertação dessas energias, dessa roda da fortuna, dessa torre. A torre, ela é ruim, ela é um momento difícil, mas ela traz mudanças, ela traz a renovação, traz a libertação de um padrão. Tudo que estava ruim, falso, cai por terra, portanto é muito bom. É dolorido, mas é muito bom porque muda a roda definitivamente em relação a esse aspecto. Mais um recado, por favor, mais algum recado para o signo de Sagitário. Mais 3, olha, caíram 3. Pede para desapegar de alguma situação que só você vai saber, ou se a gente fizer uma leitura particular, eu saberei também. Pede para você ter foco interior, ou seja, olhar para as suas questões interiores, para os seus medos, em dores, traumas, tristezas, culpas interiores, para que evitemos isso daqui, porque essa é a pior carta do tarô. É dolorida, é boa porque vai mudar, né? E pede para que você olhe para sua alma. Assim como Helena é o espelho da alma, o recado é olhe para dentro, olhe para o espelho da sua alma. Helena, na mitologia, é o espelho da alma. Olha, troquei as cartas. Que é o resumo da leitura. Bom, agradeço por me acompanharem até aqui. Curtam, comentem e compartilhem. E a gente se vê no próximo vídeo.